intercessão. Eu vou falar sobre isso amanhã lá. Eu tenho que falar para uma turma de aconselhamento bíblico domingo de manhã, às 11 horas. E, por cristocidência, o que eu vou pregar domingo de manhã na igreja é o texto de Efésios 6. Mentira! É sério? Eu não te falei quando me passou o texto, porque algumas coisas eu falo que são coincidências, outras falam que são cristocidência. Aí quando ela mandou o texto para mim, eu falei, que massa! Que bênção! Faço um sermão só e falo num lugar só. Aí quando eu recebi o texto da igreja, o texto que me deram, o título que me deram para o texto de Efésios 6 foi Orando em todo o tempo. Eu falei, caramba. E a Vanessa me deu desenvolvendo o caráter de Cristo, desafio na profissão. Aí eu pensei, não, deu mais trabalho agora, porque são duas aplicabilidades diferentes, né, para uma proposta só, e a gente não pode ficar inventando coisa no texto bíblico, né? Então se torna até um pouco mais difícil, porque se Vanessa dissesse assim, pregue Efésios 6, do verso 10 ao verso 20, fale sobre a armadura de Deus, era só um texto explicando o texto, né? E aí me deu um pouquinho de mais trabalho, mas foi muito bom para mim. Primeiro porque eu orei mais essa semana e vou falar sobre isso no domingo pela manhã. E segundo porque eu pude sondar o meu coração no aspecto da minha profissão. Como foi bom pensar nisso, sabe? Eu preparei o material e mandei para minha filha ontem à noite, que está na mesma condição de vocês. A Ana está com 20 anos, estuda a engenharia da computação lá no Gama, está no 7º semestre. E depois que eu fiz todo o material, às 5 da manhã eu mandei para ela. Ela estava trabalhando ainda e eu disse para ela, Ana, dá uma lida aí, vê se faz sentido para você, porque fez total sentido para mim. Então, de verdade, antes de trazer alguma reflexão para vocês e pedir ao Senhor que algumas verdades fiquem gravadas no coração de vocês, eu fiz isso comigo ontem à noite. Foi muito bom. Foi muito bom relembrar que na ocupação que eu estou hoje, dizem que pastor não é profissão, é ministério, né? Eu acho que eu nem gosto dessa palavra profissão, eu gosto de ocupação. Eu nem gosto dessa coisa que você vai ser na vida. Eu acho que não é sobre ser na vida, é o que você vai fazer na vida, né? Ser na vida é uma coisa, fazer é outra coisa, né? Então a gente escuta algumas frases prontas e às vezes a gente vai se acostumando com esses conceitos e é muito bom poder pegar a palavra de Deus de novo e parece que refrescar a memória, a mente. Isso me animou muito, Vanessa, para continuar hoje a ocupação que eu estou, que é a função de pastor na igreja, né? Eu estava conversando com o Arthur, que faz matemática, e disse para o Arthur que com 17 anos eu passei pela fase que vocês passaram, que não tinham certeza se era aquilo, não é? A gente entra sem saber se é aquilo, aí vai experimentando. Então o primeiro curso que eu fiz foi ciência da computação, porque meu pai fazia ciência da computação, então eu via sentido naquilo, via que eu podia ganhar dinheiro rápido naquilo, né? Mas com 2 anos e meio eu descobri que eu não gostava da programação em si, eu gostava de ficar na internet. Ficar na internet no ano 2000, gente, era um negócio assim, de outro mundo, entendeu? Eu sou da época que vi a tela sem cor e quando chegou o primeiro computador com a tela colorida, então eu era encantado não pela programação em si, né? E 2 anos e meio de curso, acabei me mudando para o curso de letras. Tudo a ver, né, gente? Linguagens, né? Linguagens. Tudo a ver, né? E nessa mudança, eu me lembro que eu pagava a minha faculdade na época, eu fazia ciência da computação na Católica, e eu disse para o meu pai, como eu pago, eu vou trancar o curso. Eu pagava R$612 naquela época. E vou fazer letras, e comecei a fazer letras. Por que eu fui fazer letras? Porque eu estava me formando em inglês na época, no CNA, nem sei se existe o CNA hoje, esses cursos de inglês.
E como eu estava trabalhando numa escola como professor de música, que também tinha essa formação minha na época, eu vi a oportunidade de aí no nosso ambiente educacional, eu já estou dentro do ambiente educacional, vou me enfiar numa outra área aqui. E deu certo esse negócio. Fui fazer letras em inglês, português, acabei me apaixonando pela língua portuguesa e Deus foi conduzindo minha vida assim. Fui professor no Marista por muitos anos e no Marista tive a oportunidade, na área de educação já muito bem definida, fazer uma formação na área de psicanálise, na área de neuropedagogia e na área de gestão de pessoas. Mal eu sabia o que Deus estava fazendo isso comigo, mas eu sabia que Deus estava me conduzindo, em segurança. E me lembro que em 2013 o Senhor chamou a gente para o Ministério em Tempo Integral. Então em 2014 fui para o seminário, fiquei 4 anos lá em Anápolis estudando no nosso seminário, onde se formam os pastores da ICEB. Lá eu me formei em teologia, fiz bacharel em teologia, fiz uma especialização na área de aconselhamento. 3 anos depois eu fiz um mestrado na área de teologia e ano passado eu terminei o doutorado na área de ministério. E hoje, olhando para trás, 2026 está aí, faz todo sentido. Porque eu preciso de tecnologia no ministério, pelo menos de alguma coisa, dominar alguma coisa, A música é um recurso, uma linguagem universal que eu posso usar para acessar o coração das pessoas com a palavra. O estudo de letras é fundamental para quem estuda a palavra. A psicanálise e a neuropedagogia me ajudam muito na área de aconselhamento bíblico. É muito massa ver que, apesar da gente não conseguir ver o projeto todo, o Senhor está vendo por nós. E Ele é muito misericordioso, porque apesar das nossas ansiedades e leituras muitas vezes erradas, Ele permite com que a gente conserte. Não era por aqui. Parece que ainda há tempo no meio do projeto, de se adequar naquilo que Deus ele tem preparado para a gente. O que me faz mais sentido agora é falar isso para vocês, que eu nunca tinha pensado que eu ia contar essa história para um grupo de universitários. Mas talvez isso ou te agite mais ou te acalme, Meu Deus! E a minha conclusão ali com o Arthur foi: ainda bem que Deus não conta tudo para a gente. A gente não faz essas orações bobas de vez em quando? Ai, Senhor, só me mostra. Eu prometo que eu vou fazer, só me mostra. Ainda bem que Ele mostra. Porque se Ele mostrasse o caminho todo de 2000 para cá, é impossível que eu tivesse topado essa engenharia toda. Então, legal, isso me fez refletir bastante ontem à noite quando eu pensei como que esse texto de Efésios 6, o que tem a ver a armadura de Deus com a forma como eu enxergo a profissão. Vamos ler o texto e eu vou explicar para vocês como eu encontrei uma relação aqui que eu acho que vai ser legal para vocês pensarem também. Paulo escreve assim: finalmente, essa expressão aí já indica que ele está encerrando uma grande sessão, É o último capítulo, dos últimos versículos. Ele diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Aí ele diz: primeiro ele diz, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra esse lado do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Segunda vez que ele fala isso, Faz questão de dizer que é toda a armadura. Para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então ele traz aí nesses 4 versículos as 6 armaduras, as 6 peças da armadura. E aí, terminando isso, ele foca na oração. Ele fala: orem, agora peguem tudo isso, orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica,
Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem em usar as armaduras? Não. Perseverem na oração. Por quem? Por todos nós aqui. Ó. Interessante que ele não fala perseverem por mim, né? Perseverem por você. Perseverem pelos outros. Tem um porquê disso aí. Aí no final ele fala, orem também por mim. Para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente eu torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Então, assim, eu não sei quantos de vocês já estudaram Efésios. Alguém na sua igreja já estudou a carta de Efésios toda assim? Ou por si mesmo chegou e explorou Efésios? Que livro maravilhoso, gente. Que livro atual é Efésios. Quantos de vocês já trabalham? Além de estudar, já bota a mão na massa, ganhando um dinheirinho, fazendo. Só uma vez? Tá? Trabalha na sua área? Sim. Na sua área já? Como corretor de textos. Tá bom. Esse aqui, esse livro, ele é um livro dividido em duas sessões. Se vocês pegarem no celular de vocês aí, procurarem lá os livros, os capítulos de Efésios, tem 6 capítulos lá, né? Então, para quem já estudou Efésios, sabe que os 3 primeiros capítulos de Efésios são doutrinários e os 3 últimos capítulos de Efésios são práticos, certo? Nos 3 primeiros capítulos, Paulo fala quem nós somos em Cristo e qual o propósito da nossa vida uma vez que a gente está em Cristo. E nos 3 últimos capítulos ele fala como isso aqui deve refletir em todos os temas da nossa vida. Dentre esses temas, ele não fala especificamente de profissão, mas ele fala como isso deve refletir no meu relacionamento com, no meu caso, que sou casado com a minha esposa, com os filhos, e na última sessão ele fala entre patrões e empregados. Parece que em toda a carta existe ali um pedacinho para a carta, que é justamente esse que vem antes do capítulo 6, que vai falar dessa relação de troca de serviço, né? Onde envolve pessoas que precisam ter uma cosmovisão bíblica sobre a vida para que isso se aplique na prática, tá? Então, depois dele passar por essas 2 sessões, ele faz questão de lembrar que a condição que os leitores dele estão inseridos é uma condição essencialmente espiritual. Não sei se vocês perceberam, tudo bem? Não sei se vocês perceberam, mas se vocês lerem os 3 capítulos anteriores, vocês vão ver que ele está falando para pais e filhos, para esposos e esposas, para os crentes na igreja, no finalzinho para patrões e empregados, e agora aqui no finalzinho ele faz questão de lembrar o que ele aponta lá no início da carta. Se vocês lerem o início da carta, no capítulo 1, o apóstolo Paulo está escrevendo para pessoas de carne e osso como nós, como pessoas que têm emoções, como pessoas que estão com os pés na terra, como gente que tem que sair daqui a pouco e lidar com as demandas físicas e emocionais da caminhada. Ele está escrevendo para esse tipo de gente. Mas ele em nenhum momento escreve sem ser intencional em dizer para essas pessoas que a vida delas não é mais regida por uma perspectiva terrena. Tanto que ele começa a carta dizendo assim: eu estou escrevendo para vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade está ali, e ele escreve dizendo: eu estou apresentando essas ideias aqui para vocês das regiões celestiais. É assim que ele começa a carta. Isso muda tudo. Isso é muito sério. Isso é muito transformador. Porque Paulo está trazendo a gente inicialmente para pensar em tudo na vida a partir das regiões celestiais. É aquela ideia que vocês já ouviram, que a gente tem que ficar com os pés na terra, mas a mente no céu. Já ouviram isso, né? É aquela ideia de que Paulo ele está escrevendo na terra, mas ele está literalmente conectado no céu. E eu não sei, eu tenho a impressão que por mais que nós saibamos disso, na nossa caminhada há uma tendência da gente se desconcentrar dessa verdade, né? A gente vai cansando, né? A gente tem dia que
se enxerga mais para cá do que para lá. Às vezes a gente acorda e o céu está muito distante. Parece que a gente só consegue ver as coisas terrenas, né? E o apóstolo Paulo faz questão de selar isso no início da carta e no final da carta, para que, caso você tenha se desconcentrado na exposição desse sermão de 6 capítulos, nós estamos 4 meses estudando isso por lá, nós lembremos que nós estamos, acima de tudo, diante de uma perspectiva espiritual. Então, para a gente pensar em profissão, é necessário ter esse entendimento do pano de fundo, do que está acontecendo, né? Eu penso que se Paulo fosse falar de profissão nessa época, para essa turma aqui, muita coisa que ele está falando sobre relacionamento não fazia sentido, né? Até porque as condições de profissão naquela época eram muito mais. Direitos humanos, no bom sentido da palavra, era zero, né? Pagar bem o empregado, não. Isso é coisa muito moderna. Os conceitos já existiam. Ontem meu filho fez um trabalho e disse que tem 2 dias que ele fez o trabalho e era para receber e não recebeu. Eu falei, nossa, mas que crente sem vergonha seu patrão, viu? Porque a Bíblia já fala de muito tempo no Antigo Testamento, que quando você fizer um serviço para uma pessoa, você precisa pagá-la no prazo combinado, porque a pessoa faz planejamento com aquele valor, percebe? A Bíblia traz esses conceitos nas relações profissionais muito bem definidos, mas com o tempo a gente vai perdendo esses conceitos. Olhando para cá, eu quero deixar 3 verdades para vocês gravarem nesses próximos dias, fazendo esse paralelo com o texto de Efésios 6. A primeira é que a sua profissão, você precisa lembrar, quando você se desconcentrar disso, e eu acho que esse aqui foi a grande lembrança, Vanessa, a grande rememória que eu pude fazer para me ajudar a me concentrar de novo na minha ocupação, é que a sua profissão ela está situada no mundo caído. Parece uma frase simples, né? Mas é a frase que vai fazer você levantar da cama, sabia? É a perspectiva que vai fazer você saber onde você está se metendo. Às vezes a gente esquece disso. Por que eu acho que isso aqui tem uma relação com o texto que a gente leu? Porque Paulo, ele trata de situar os cristãos do mundo em que eles estão numa perspectiva correta, para que eles ajam diante de uma perspectiva correta. Sair para trabalhar, pensar no que vai trabalhar, como vai trabalhar, tudo precisa ser pensado numa perspectiva, antes de tudo, no mundo caído. Nós vivemos num mundo que ainda tem resquícios do pecado. Então, saber que eu estou entrando numa área, que eu estou lidando numa área, numa ambiência de um mundo caído, coloca, antes de tudo, as minhas expectativas no lugar. Só que, graças a Deus, onde abundou o pecado, se botou graça. Graças a Deus que lá quando aconteceu a queda, o Senhor não deixou as coisas como estavam. Graças a Deus. Até porque se ele tivesse feito isso, não tinha essa reunião, não tinha por que a gente ter esperança de nada. Então, olhando pela perspectiva da queda, a boa notícia é que nós podemos olhar também pela perspectiva da redenção. A gente pode sair para trabalhar sabendo que é um mundo caído, mas que nós, dentro desse mundo caído, já podemos experimentar os efeitos da redenção em nós, inclusive na nossa profissão. Vocês vão lembrar que na perspectiva da criação, um pouquinho antes da queda e da redenção, o Senhor lhe deu alguns mandatos para o homem, né? Um mandato de ordem espiritual, um mandato de ordem social e um mandato de ordem cultural. Está lá, de Gênesis 1, nos versos 26 a 32, mais ou menos. O mandado de ordem cultural, ele diz assim, administrem a terra, governem a terra. Então o Senhor lhe dá uma ocupação física, ele dá uma responsabilidade para o primeiro homem. E dentro dessa responsabilidade, dessa que a gente chama aí, boa tarde para vocês, que a gente chama da administração do Éden,
da capacidade que o Senhor deu para a gente aqui, cada área, né? Um para criar, outro para administrar, outro para pensar. Tem uns que Ele deu várias habilidades para uma cabeça só. 1 Coríntios 12, ao verso 14, vocês vão lembrar que o Senhor, Ele diz que quando Ele nos cela com o Espírito, Ele dá os dons na medida correta para cada um, né? Para uns Ele dá vários, mas todo crente tem pelo menos um, não é verdade? Então o Senhor, quando nos cria, Ele dá para o ser humano essa capacidade de trabalhar, de produzir com 3 R's. Isso aqui é sempre bom gravar e rememorar. Qual é o objetivo do meu trabalho? Refletir o meu Criador, reproduzir a imagem do meu Criador e representar a imagem do meu Criador. Se a gente falar isso para pessoas que não têm uma perspectiva bíblica sobre a vida, para elas isso aqui é bobeira. Não faz sentido nenhum. Que história? Para começar, não tem nem Criador, né? Como que eu vou fazer essas coisas se eu não faço sentido? Por isso que Paulo faz questão de lembrar que esse texto está sendo escrito por uma perspectiva acima de tudo espiritual. Refletir, reproduzir e representar é o projeto original de Deus. Mas é muito fácil refletir, reproduzir, representar a imagem de Deus na sua ocupação, pastor. Afinal, o senhor está com a Bíblia na mão. Afinal, o senhor fala de Deus o tempo todo. Você deve orar pra caramba, você deve ser um cara muito consagrado. Não é bem assim que funciona. Porque eu também estou no mundo caído. Aliás, às vezes é até mais difícil. Porque eu me sinto um hipócrita. Sabendo que dentro do meu ambiente de trabalho acontece, pastor, essas coisas na igreja. Irmãos, gente, talvez seja até mais triste o que acontece dentro da igreja. Porque se acontecesse no mundo, está tudo bem. Mas dentro da igreja, acontece pessoas querendo se auto-representar, assim, ó. Se auto-refletir, se auto-reproduzir, assim, ó. Essa é a condição que nós vivemos. Por isso que foi bom eu ter pensado sobre isso. Porque no dia que eu não quero ir para a igreja, pastor, tem dia que o senhor quer ir para a igreja? Tem. Um dia eu falei isso de púlpito, o pessoal achou que eu estava desviado. Falei, não, pera gente, calma, eu só estou dizendo que antes de ter um pastor, de ter uma ocupação, tem uma pessoa antes. E essa pessoa tem dia que não quer. Mas o senhor fala de comunhão, fala de vir para a igreja, e o senhor não quer? Teve um dia que eu não quis ir. O coração está machucado, o coração está chateado, o coração... Eu sei o que acontece da semana até subir no púlpito dia de domingo. Essa é a condição. Mas eu fui de novo contagiado por essa verdade aqui, de que a gente vive uma perspectiva espiritual de criação, de queda e de redenção. O fato é que a queda nos colocou aí diante de conflitos de interesse. Em qualquer profissão haverá conflitos de interesse. Agora tem alguns concorrentes aí nesses conflitos de interesse. Um deles é a nossa carne. Por isso que Paulo lembra, vocês não podem lutar com armas carnais. Porque vocês vão perder. Se vocês lutarem com armas carnais, é muito parecido com uma pessoa que vê uma situação difícil e fica dando soco no poste. Vai dar soco no poste para você ver. Quem vai sair machucado, o poste ou você? Você, porque o poste está bom. Para situações espirituais, eu preciso ter a mente espiritual. De novo, a gente, no dia a dia, na correria, a gente esquece isso muito fácil. É muito fácil a gente se ver se envolvendo com demandas terrenas, sem pensar que a nossa mente precisa caminhar para uma perspectiva espiritual. Então, a nossa carne é o nosso primeiro concorrente. Alguns diriam que é o diabo, né? Eu não diria que é o diabo, não. Eu digo que a gente não precisa do diabo para fazer problema, não. A gente faz sozinho. O diabo, ele existe, ele é real. A gente não subestima o diabo, a gente não superestima o diabo também, né? Mas o diabo, ele ajuda a complicar o que você já complicou. E é por isso que o apóstolo Paulo começa essa carta dizendo, começa essa perícope aqui, situando os leitores
para que eles se percebam, antes de tudo, numa perspectiva espiritual. Isso que está acontecendo aqui é físico, é emocional, mas antes de tudo é espiritual. Afinal, a gente fala sobre soberania de Deus, né? Parece que, segundo a soberania de Deus, o decreto de Deus, essa reunião que estaria marcada. A gente diz mais ou menos assim, né? Até o atraso a gente coloca na conta de Deus, né? Oh, cuidado com isso aí, viu? É verdade, está lá, ele já sabe o que vai acontecer. Mas o crente fala, ele tem esse linguajar. Então, com a proposta de redenção, por meio de Jesus, essa é a boa notícia. A gente pode pensar, sim, que a profissão que Deus vai nos conceder, a ocupação que Ele vai nos dar para refletir, reproduzir, representar o nome dEle, embora esteja no mundo caído, por causa da redenção, nós podemos voltar para o projeto original. Significa que eu posso ir para o meu trabalho e quando eu tiver uma situação de conflito comigo mesmo ou com uma outra pessoa, porque eu fui redimido, eu posso agora olhar para aquela situação por uma perspectiva espiritual. Cuidado, eu não estou falando de espiritualizar tudo, tá? Não é sobre isso. Tá bom? Não é sobre isso. Um dia eu vi um desses videozinhos curtos, que uma pessoa vai no escritório, no consultório de psicologia, e a psicóloga pega um desenho e mostra para a pessoa assim, o que é isso aqui? Aí lá estava desenhado um cachorrinho com uma bola na boca, né? Ela falou, é o cão chupando manga. Ela falou, não é o cão chupando manga, aqui só tem um cachorro com a bola na boca. Vamos tentar de novo. Ela pega uma figura de um garfo, né? E mostra o que é isso. A menina falou que era o quê? É um tridente. Não, não é um tridente. Não é sobre espiritualizar tudo, gente, mas é pensar que de fato nós somos conduzidos por uma perspectiva espiritual. Então, quando você pensar em profissão, você que já trabalha, eu não sei se os que já chegaram por último, você já trabalha fora? Faz freelancer? Já trabalhou? Quando vocês de fato tiverem algo que é estável para vocês, é aquele momento que você vai começar a desenvolver a sua carreira, lembre-se que você chegou ali por causa de um movimento espiritual. Por causa de um Deus que conduziu você até ali. Esse é o dia, são esses exercícios que eu faço no dia que eu não quero mais ser pastor. Nossa, tem que querer? Tem, gente. Jeremias também queria, lembra não? Jeremias teve uma época que ele falou assim, eu não quero mais isso aqui não. Mas quando ele disse que não queria, o que aconteceu? Disse que o Espírito tomava e o coração dele voltava a arder por aquelas pessoas que ele pregava. Você imagina ser pastor de uma igreja que você prega e as pessoas não ouvem? Acontece isso na igreja de vocês? Parece que é bem atual Jeremias para a gente. São esses exercícios espirituais que eu faço para retornar. Você já pensou em voltar para a sala de aula, pastor? Não. O senhor voltaria? Sim. Se fosse necessário. Se Deus quisesse usar o André de novo como professor numa sala de aula, seria o melhor lugar para estar. Né? Afinal, a pior coisa é estar onde Deus não quer que eu esteja. Estar no papel errado, fazendo a função errada, é terrível, é trágico para você e para os outros que trabalham com você. Né? Então, lembre-se, antes de tudo, fazendo um paralelo com esse texto, a sua profissão, dentro desse portfólio de temas que a gente pode colocar aqui no lugar de profissão, a sua profissão, ela faz parte do mundo caído, mas você pode agir de forma redentora onde você estiver. Quando você esquecer disso, eu vou mandar essa pregação para vocês e vocês guardam. Lê de novo esse negócio. Vai lá para Efésios e lembra. A minha vida, todos os temas da minha vida, fazem parte da perspectiva que é espiritual. E aqui chega a segunda verdade que eu quero que vocês gravem. A sua profissão exigirá de você uma perspectiva essencialmente espiritual. É o entendimento espiritual que vai capacitar a lidar com os conflitos espirituais, emocionais e físicos no seu trabalho. Uma observação de novo aqui, cuidado para não espiritualizar tudo, mas também cuidado para não achar que a situação espiritual é nula, ela é real. Dessa forma, uma vez que eu entendo que eu estou num mundo caído, com demandas físicas, com demandas emocionais, envoltas por desafios espirituais, eu entro na minha profissão sempre com uma mentalidade espiritual. Vai ter problema de ego na profissão? Vai, e muito, gente. Vai. No mundo? Vai. Num ambiente cristão? Vai. Vai ter problema de inveja?
Vai. Vai ter problema de um querer atravessar a função do outro? Vai. Vai ter situação de que você está contribuindo para o crescimento do seu trabalho, mas alguém ficou com inveja de você e ela prefere falar mal de você ao invés de pensar na coletividade? Vai. Em todos os lugares também. Porque é uma situação de mundo caído. E aí, como é uma situação de mundo caído, entra aí muito bem porque que Paulo apresenta que para todos os temas da vida a gente precisa usar essa tal de armadura espiritual. É muito legal pensar na armadura espiritual, na perspectiva da profissão. O primeiro é o cinturão da verdade. O cinturão, vocês sabem, que é aquele elemento que segura as outras partes da armadura. Se não tiver o cinturão, tudo cai. Onde não há verdade, não há proteção. Então eu vou ter que aprender a lidar com a verdade dentro do meu trabalho. Gente, que luta que é isso? Que luta que é falar a verdade? Porque às vezes falar a verdade custa o seu trabalho. Mas se você entende que você está ali porque Deus me colocou ali, vai ter que falar a verdade. E falar a verdade num mundo relativista e pluralista como o nosso é cada vez mais difícil. Porque o que é a verdade? Então, para eu falar da verdade, talvez eu tenha que ter experiência com a verdade. Puxa, isso dá certo. Vocês querem ver? Chega um casal lá na minha frente, com um histórico de 4 traições. Um histórico de 3 vezes saíram de casa. Eu preciso dizer verdades para eles. Essas verdades podem fazer o quê? Curar o casal. E se o casal não entender, pode espanar o casal. Mas eu preciso trabalhar com a verdade. A primeira verdade que eu tenho numa situação de qualquer crise de aconselhamento é dizer, tem jeito. Essa é a maior verdade que eu tenho. Talvez a pessoa chegue tão desestimulada lá, sabe que ela não tem jeito, porque eu já tentei A, B, C, D. O senhor é mais um que vai falar que tem jeito. Eu vou, tem jeito. Por que eu sei que isso é uma verdade? Uma verdade verdadeira. Por que ela é segura? Por que ela é convicta? Porque eu já vivi. Na verdade, porque eu vivo dela. Se tem jeito para mim, por que eu não tenho? Entende por que o apóstolo Paulo é esse personagem quando escreve nas suas cartas? Ele diz assim, eu não sou só o pior dos pecadores. Eu sou o pior do pior. Eu sou muito ruim. O apóstolo Paulo, gente, é essa pessoa que escreve a carta de Efésios para a gente, para ensinar para a gente que Deus realmente escolhe as coisas loucas do mundo, as que a gente não aposta em ninguém. O apóstolo Paulo seria pastor da igreja de ninguém aqui para começar. Só não na minha seria, porque ele conhece muito a Bíblia. Seria não. Se a gente puxar a ficha dele, o pedigree dele é muito ruim. Vocês iam contratar um pastor assassino para a igreja de vocês? Não iam. Entende como são as coisas de Deus? E engraçado que foi ele mesmo que deu as instruções de como deveria ser escolhido o pastor. Não é? Não teria moral nenhuma, né? Para a gente parar para pensar assim, né? Mas por quê? Porque Paulo passou por um processo de transformação das mentiras para as verdades. Foram mais, como é seu nome? Nicole. Foram mais ou menos 14 anos. Aqui a gente vê a história de Paulo muito rápida, né? A gente acha que vai de um capítulo para o outro, né? E é todo um processo de transformação de Deus na vida dele. Então ele está dizendo, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é com a verdade. E isso traz para a gente uma consciência limpa para enfrentar o nosso inimigo. Segundo elemento que ele traz é a couraça da justiça. E a couraça da justiça aqui é a proteção do pescoço até o peito. Ela protegia o coração e os órgãos vitais. E a ideia aqui da justiça é a justiça de Cristo que nos protege das nossas acusações. Gente, fala sério, é fácil esperar justiça da parte de Deus? A gente crê que Deus vai agir com justiça? Sim. Mas é muito mais fácil antecipar Ele, né? E não agir com justiça, e agir com vingança. A gente confunde muito, né? O que é justiça e o que é vingança, né? Aliás, a palavra de Deus fala que Ele é o vingador. E nenhum de nós somos os vingadores. Mas hora ou outra a gente vê assumindo o papel como é nosso. Porque a gente se desconcentra, sai da perspectiva espiritual e entra numa perspectiva terrena. Eu não sei se você já tiver debates com professores ou já tentaram ter vontade de ter embates com professores que não tem a mesma cosmovisão bíblica. Não adianta. Não adianta. Você pode até pregar, você pode até aproveitar aquela oportunidade para anunciar Cristo,
mas esteja bem consagrado e bem certo, e seja bem inteligente espiritualmente e emocionalmente naquele momento. Eu já disse em uma outra oportunidade que eu não gosto muito de ficar discutindo teologia nos corredores da faculdade. De verdade. Se quiser comigo, eu pago até um café para você. Eu pago um coração para você. Para a gente sentar e ter uma conversa inteligente. Se não quiser ter uma conversa inteligente, vai ficar difícil para eu ter diálogo com você. Então, pensar na justiça a partir de Deus. No ambiente do trabalho de vocês, vai ter hora que vocês vão precisar confiar mais na justiça de Deus do que na justiça dos homens. É difícil isso, né? É muito mais fácil se vender por uma proposta de uma justiça humana que resolva um problema seu muito rápido. Eu vou precisar confiar em Deus. Lembre-se disso quando vocês estiverem na ocupação de vocês. Terceiro, é o calçado do Evangelho. A sandália com cravos na sola era usada para dar segurança e agilidade na caminhada e na corrida. Se vocês pararem para pensar, nós somos bombardeados o tempo todo. E a pergunta que eu faço para vocês é: o quanto nós temos de Evangelho em nós para nos ajudar a ficarmos firmes como essas sandálias? O que você tem de Evangelho em você é o que vai ajudar você a suportar o dia difícil. Se tem pouco Evangelho, vai trabalhar com as ideologias do seu coração. Se tem muito Evangelho, o Evangelho vai lhe corrigir. Tá? Diante desses conflitos. Quarto elemento é o escudo da fé. O escudo ele protege todo o corpo do soldado. Aquele baita escudo, né? Eles usavam inclusive esses escudos. Você já deve ter assistido aquele filme clássico, Os 300, para usar uma espécie de um alinhamento para proteger não só a pessoa, mas o grupamento todo. E o nosso escudo aqui é a nossa fé. A nossa fé qualquer? Não. A nossa fé em Jesus Cristo. E aqui tem a importância de eu estar constantemente alinhado com a minha fé que é declarada, mas com uma fé que é vivida também. Vocês devem conhecer gente que vive só de fé declarada, né? Mas a fé vivida não. Fé declarada é uma coisa, fé experimentada e vivida é outra coisa. A fé aqui, diante de uma situação conflituosa, não será necessariamente uma declaração da vitória. Não é isso. Não é isso que a gente está falando aqui. Essa fé talvez seja simplesmente silenciar o coração e confiar na soberania de Deus, que usa de todas as situações conflituosas da nossa vida para dizer que está tudo bem. É difícil essa nossa compreensão, mas é possível. Eu gosto muito do Salmo 121, gente. Tem sido o meu salmo preferido nessa altura da vida. Lembrar que todas as coisas ruins acontecem no mundo que Ele é o Criador, me traz sossego para a alma. Inclusive no meu trabalho. O que vai acontecer amanhã de ruim, Mateus 6,34, basta cada dia o seu próprio mal, já faz parte de um mundo que Ele é o coordenador de tudo isso. Como é que eu formo Cristo em mim, conforme o tema que você me deu, Vanessa? É assim. É no meu alinhamento com Cristo, é no meu alinhamento com a verdade, é no meu alinhamento com o Evangelho. E eu vou formando Cristo em mim. Né? O meu sonho de vida, irmãos, é chegar aos 60 anos, 70 anos como pastor, se eu chegar até lá, né? Mais calado. Falar menos. O pessoal de letras fala muito. Matemática é mais quietinho. Mas se ele resolver falar, também sai do meio. Mas a gente fala muito. Eu falo muito, irmão. Olha, eu vou pregar domingos diante da igreja e vou dizer para eles: olha, o grande aprendizado para o sermão de domingo de manhã foi esse. O Senhor está falando para mim: André, ora mais, fala menos. Você fala muito. Fala mais comigo. Deixa de falar menos com os outros. O que está acontecendo aqui? Eu estou começando a parecer com Cristo, percebe? Quantas horas Jesus, o Filho de Deus, passava orando? Então, significa que você vai arrumar um trabalho e vai achar, utopicamente, que tem uma estabilidade que você não vai ter, tá? É só a sensação de estabilidade. Mesmo que seja funcionário público, é só a sensação de estabilidade. Alguma coisa pode acontecer ali. E você vai ter que orar mais. Você vai ter que orar. Vão ter dias que você vai trabalhar e você não vai ter vontade, você vai ter que orar.
Isso vai nos assemelhando a Cristo. A penúltima é o capacete da salvação, que significa uma mente controlada por Deus. Romanos 12:2, lembra? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Aí o 2 ele fala o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque nesse processo de transformação é que vocês vão experimentar qual é a boa, perfeita e agradável. A gente gosta muito do final do versículo, não é verdade? Não, é a boa e perfeita, mas tem um processo para que essa palavra boa, perfeita e agradável ganhe uma amplitude muito mais verdadeira na nossa vida. É bom mesmo. É bom sofrer por causa de Jesus. E está tudo bem. Acho que Paulo chegou nesse ponto. A gente precisa trabalhar muito para chegar lá ainda. Eu estou falando por mim. Eu preciso trabalhar muito. Porque às vezes os comentários, talvez as coisas que eu falo dentro do ambiente da própria igreja, não edificam. O senhor é pastor lá. Eu estou pecando. Preciso orar mais. Preciso falar menos. É muito melhor terminar a carreira confessando do que insistindo em um pecado que a gente não quer lutar contra ele. Por isso que vocês vão ver Paulo no final do ministério dele mais firme, duro, mas mais amoroso, mais misericordioso. Ele está sendo transformado. Pedro, quando escreve, quando está lá, capítulo 26 de Mateus, no Getsemane com Jesus, é o Pedro impetuoso. Pedro, quando escreve a carta, o que ele fala? Sede sóbrios e vigilantes. Pedro, quem é tu para falar de sobriedade, Pedro? Logo tu, né? Quem é tu para poder recomendar os pastores da igreja? Porque Jesus transforma a gente. Eu acho que cabe até uma boa reflexão para vocês. O ano está acabando. Vocês vão descansar agora em casa. Pelo menos eu acho que vocês vão descansar. Outros vão trabalhar. Não sei. É terrível ficar em casa porque a mãe sempre manda alguma coisa para fazer. Sempre tem alguma coisa para fazer. Lá em casa, se acordar cedo, se acordar 8 horas, já tem coisa para fazer. Melhor acordar às 11. Final de ano. Faz uma reflexão aí. Você está terminando o ano mais falante ou mais dependente de Deus? Você está falando mais com Deus ou mais com os outros? Faz um pedido para o ano que vem. Não pede um carro, não. Pede para ser mais dependente de Deus. Pede para ouvir mais Deus. Esse é um bom pedido. Esse é o sinal que os anos estão passando e a gente vai amadurecendo um pouquinho mais. Por quanto tempo eu tenho que pedir isso? A vida toda. O último elemento dessa armadura é a espada do Espírito, é a palavra. Né? Onde ela toca, ela muda. A palavra é aquela que penetra a alma. Vocês vão lembrar que o Pedrão usou a arma errada e cortou a orelha do cidadão. Esse Pedrão agora aqui, no capítulo 5 da carta dele, no verso 6, quando a igreja está sendo perseguida, ele não manda pegar a espada. Não. Sabe o que ele fala? Humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, porque em tempo oportuno ele vos exaltará. Mudou. Gente, dizem que até a escrita de Pedro mudou. O grego dele é melhor. A forma como ele foi se comunicar. Diz que ele é terrível como ele escrevia antes. Foi estudando a palavra. A palavra ela vai exigindo da gente até mesmo uma formatação melhor, sintática das coisas, morfológica das coisas, né, para entender. Esse foi Pedro. O Pedro ele usou a espada errada porque ele deveria estar fazendo o que antes? Orando, mas ele estava fazendo o que? Dormindo. Está dormindo? Muitas vezes me vejo assim dormindo. Aí quando me pego no susto, eu acordo com a espada e faço besteira. Eu deveria estar me consagrando, deveria estar buscando o Senhor. Por último, a sua profissão vai exigir de você uma postura constante de consagração.
Primeiro, a sua profissão você vai ter que lembrar que você está no mundo caído. A segunda, a sua profissão ela precisa ser vista por uma perspectiva espiritual. E aqui você vai lembrar que você vai precisar dessa pregação aqui até Jesus voltar. Essa e muitas outras. Você vai precisar pregar para você o tempo todo. Aí o que é que o apóstolo Paulo usa como elemento para a gente não deixar de esquecer esses ensinamentos? A oração. Fala o tempo todo. A oração, ela é como se fosse o cimento, sabe? O apóstolo Paulo, imagina que ele esteja construindo aqui esses bloquinhos aqui na sala, ele vai colocando as doutrinas, sistematizando, vai aplicando. Aí pode observar que o esquema dele é esse. Ele usa a doutrina, ele coloca uma coisa, aí ele ora. É como se fosse selando uma coisa na outra. Aí ele coloca mais um pouquinho, ele ora. Porque ele sabe que a oração é essa energia que dá essa consistência, que faz a gente perseverar. Né? E aí ele fala, no verso 18 ao verso 20, sobre o tempo da oração. Ele diz, orem em que tempo? Tempo. Eu não acho que é sobre ficar falando sozinho, tá, gente? Tem gente que acha que orar o tempo todo é... Você já viu ele falando sozinho? Você passando corrida, você falando sozinho? Acho que não é sobre isso. Eu acho que é sobre entender que a minha conexão com Deus precisa ficar aberta o tempo todo. Isso é uma bênção. Porque, olha que massa, o Criador do universo, você tem uma conexão com Ele o tempo todo. É sobre você não fechar essa conexão. Isso é orar o tempo todo. Segundo, a natureza dessa oração. Como é que a gente faz essa oração? Ele fala, vocês vão orar o tempo todo com súplicas, com ações de graça, com intercessão. Ou seja, eu posso incomodar Deus o tempo todo. Não vai descer um raio lá na sua cabeça, fica tranquilo. Você pode falar com Ele o tempo todo. Isso é uma bênção. Que coisa boa. Pode ser que Ele nem vai te mandar uma resposta. Eu penso assim, pode ser que Ele nem vai mandar uma resposta, mas Ele está me ouvindo. Eu sei que Ele está me ouvindo. Eu vim no carro, orando para cá, sobre esse momento, né? Falei, Senhor, será que o que eu vou falar tem a ver com o que a será que não vai dar fuga ao tema? Eu falei, Senhor, eu acho que tem, eu vou falar, eu sei que o Senhor vai falar com os meus irmãos, mas fala com eles, porque por mim mesmo eu não posso falar. Outra coisa é a esfera da oração. Olha que massa, a oração, essa oração, nós somos assistidos pelo Espírito Santo. Não é na nossa força, não é na nossa oratória, no nosso jeitinho de falar com Deus. Ela só é possível porque o Espírito nos assiste. Essa ideia do Espírito nos assistir é uma bênção para nós, porque tem dia que nós vamos tentar orar e não vamos conseguir. O Espírito, ele intercede por nós com gemidos. Que bênção! Tem dia que você não vai conseguir orar, mas o colega do lado vai orar com você. Por isso que no final ele fala, orem com os outros. É uma bênção. Me lembro um dia que eu estava muito chateado com as coisas do trabalho. Me recolhi no quarto mais cedo. Os meus filhos estranharam aquele movimento indo do quarto. E fiquei ali quietinho, porque se eu fosse lá para fora, eu já tinha falado besteira, eu queria falar mais. Me contive no quarto. Uns 30 minutos depois, irmãos, batem na porta do quarto. O Sam e a Ana. Pai, a gente pode orar pelo Senhor? Irmãos, Jesus podia voltar ali para mim. Saber que eu consegui pelo menos passar alguma coisa boa para eles. Falei, caramba, eu passei a vida toda fazendo isso com eles, agora é a vez deles. Que bênção. Orando uns pelos outros. Ele tinha muita habilidade, mas abriu lá a Bíblia, leu um versículo, o outro orou comigo. Foi o remédio para a minha alma naquele dia. A oração. Outro aspecto dessa oração é a vigilância dela. Quando é que eu tenho que fazer isso? Orar o tempo todo. O tempo todo. Se vocês me conhecessem há alguns meses, há 2 anos eu estava 16 quilos mais fortinho. Minha saúde estava muito legal. E eu perdi 16 quilos. E nos últimos 3 meses, o cidadão que eu afoguei na água do batismo com o desbutério descobriu que ele sabia nadar. Então, voltou aquela vontade de comer. Tem muito a ver com ansiedade, tem muito a ver com a nossa cabeça, com o momento que a gente está vivendo. E aí eu consegui retornar novamente para os exercícios.
Os exercícios eu nunca parei. Consegui retornar para a alimentação saudável. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque quarta-feira minha sogra me pediu a parte da tarde para carregar os móveis da casa dela. E eu estava condicionado, gente. Eu nem tomei Dorflex no final. Não tomei Dorcilax, não tomei nada. Eu fiquei espantado, porque eu carreguei coisas muito pesadas, mas eu estou 2 anos fazendo esse exercício com o meu corpo. Meu corpo está pronto para fazer isso. Porque está condicionado. Essa é a mesma coisa com a oração. A gente precisa viver um estilo de vida orante. Não sei nem se existe isso, mas eu vou criar essa expressão. É um estilo de vida orante, que a pessoa ora o tempo todo. Penúltimo, a perseverança da oração. Nós não oramos para fazer a vontade do homem no céu, mas para fazer a vontade de Deus na terra. E por último, o alcance dessa oração. Paulo não orou para ele ser livre, né? Lembra qual é a oração dele no final? Orem para que eu mesmo na cadeia, nessas condições, consiga ter ousadia para continuar pregando o Evangelho. Ou seja, a nossa profissão e o nosso procedimento dela é o nosso testemunho. Às vezes, na nossa profissão, a gente repele pessoas de Cristo. Mas também, da forma correta, a gente atrai pessoas para Cristo. O que vocês estão vivendo hoje é apenas o ensaio. Vocês já começaram a perceber como vocês vão lidar com conflitos dentro da universidade. E isso vai espirrar um dia no trabalho. Se você, como aluno, faz esse barulho todo, imagina quando tiver um crachá de supervisor. Então é a hora de trabalhar isso aqui. Para quando chegar lá, onde Deus vai te levar, você consiga enxergar que Ele te levou até lá, por uma perspectiva espiritual. Que você ainda está no mundo caído, mas você é redimido. Que você pode usar das armaduras espirituais, com muita oração, para poder testemunhar Jesus através da sua profissão. A minha oração é essa, para que a nossa ocupação reflita, reproduza e represente a imagem de Cristo. Jesus abençoe vocês. Dê um bom final de ano. Fiquem firmes nesse trabalho. Tá bom? Podem me chamar se quiser outra vez. Eu acho que isso aqui é uma bênção. Minha filha participa acho que é IU, lá no Gama, também na coordenação desse trabalho. Respeito muito, honro muito a vida de vocês, por vocês fazerem isso. Tenho a impressão que vocês vão ganhar um diamante a mais no céu. Porque não é qualquer um que faz isso, que não trabalha em bastidor, quase bastidores. Mas o impacto disso aqui na vida de uma pessoa, que pode impactar a vida de outras pessoas, a gente não tem a dimensão. Fiquem firmes aqui, que Jesus guarde vocês. Bom? Pastor, geralmente a gente pede para a gente... Eu pagar o almoço? Mas acabamos. Geralmente eu ou alguém aqui oramos pelo palestrante, mas eu queria pedir para o Senhor orar por nós nesse momento. Final de semestre, muitas ansiedades, muitos trabalhos finalizados. Tá bom. E aí, quando o Senhor encerrar, eu gostaria de orar pelo Senhor, pela sua família. Tá bom. Não entendeu nada da pregação. Ela falou que era para orar pelos outros, agora ela quer que eu ore por ela. Mas eu vou orar pelo Senhor depois. Vamos orar então. Senhor, que bom que o Senhor está aqui com a gente. Que bom que o Senhor é real. Que o Senhor não é uma fábula. Graças a Deus porque o Senhor entrou na nossa vida. Isso muda tudo para a gente. Eu quero apresentar a vida dos meus irmãos ao Senhor. Que bom saber que existe parte do teu povo aqui nessa sala, nessa universidade. Que o Senhor continua salvando pessoas para fazer parte desses eleitos que o Senhor mesmo já predestinou. E quero pedir ao Senhor que o Senhor traga renovo espiritual, acima de tudo, sobre a vida de cada um que está aqui, na relação com o Senhor. Se tem alguém que está distante do Senhor, que o Senhor chame para perto de novo. Que o Senhor renove as emoções. Que o Senhor ajude na luta contra a ansiedade, a depressão, a ira. Que o Senhor use do teu Espírito, que habita neles, para chamá-los ao arrependimento e uma novidade de vida. Dá um pouquinho mais de força no final desse semestre, para as provas que ainda vão acontecer.
ajuda cada aluno aqui a estudar para a prova, não meramente para fazer prova, mas para conhecer mais sobre o Senhor, dar essa consciência mais profunda para eles. Se alguém aqui não for aprovado em alguma matéria, que não haja uma tristeza demasiada, mas que haja também, pelo contrário, haja uma percepção de que dá para fazer de novo, dá para continuar a caminhada. E renova também as suas questões físicas, a mente, o corpo. Se alguém estiver muito cansado, que o Espírito traga renovo. A tua palavra diz que aqueles que se posicionam debaixo da tua mão tem sombra, e nós queremos dessa sombra. O Senhor abençoe cada um. Muito obrigado pelo privilégio de vir aqui hoje e de ser exortado e encorajado pela tua palavra juntamente com os meus irmãos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Amém, Senhor. Quero te agradecer, Pai, nessa vez, pela vida do pastor André, da sua família. Obrigada, Pai, porque durante toda a trajetória, Pai, cada disciplina que ele pegou, na escola, na faculdade, no mestrado, no doutorado, Pai, tudo isso foi para a tua honra e para a tua glória, Jesus. E se não fosse o Senhor guiando a vida dele, assim como o Senhor guiando a nossa vida, nós não estaríamos aqui, Pai. Nós cremos na tua soberania, nós cremos que o Senhor é maravilhoso, nós cremos no poder da tua palavra. O que eu peço, Jesus, é que, por favor, o Senhor continue usando a vida, os dons, os talentos do pastor André, para que ele continue anunciando o Evangelho, para que ele continue pregando com toda a ousadia que o Senhor quer que ele tenha, Pai. Que ele não tenha medo, que o Senhor o guarde, o livre de todo o mal, de toda a potestade, de todo o principado, mas principalmente, Jesus, que o Senhor livre o pastor André da sua própria carne, que ele possa dar lugar ao Espírito, que Cristo forjado nele seja maior, e que ele continue servindo ao Senhor com toda a devoção, com todo o amor. Em nome de Jesus. Amém.